É neste canal onde partilhamos o amor de Cristo e a cultura gospel partindo da África, Moçambique, cidade do Chimoio. Desde já eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que Ele me concede por intermédio deste vídeo, em poder assim partilhar mais uma vez a palavra de Deus, a qual é viva e eficaz. E no vídeo de hoje eu venho abordar três coisas que são muito, mas muito essencial e importante num filho de Deus. O filho de Deus tem que se apegar a essas três coisas para se alentar. Primeiro, a oração. Segundo, a meditação à palavra de Deus. Terceiro, a adoração. São três coisas que um filho de Deus deve se apegar com elas. De facto, nós fomos chamados para uma vida de intimidade sólida com Deus. Então, são essas três coisas que vêm complementar, que vêm fortalecer e manter firme o nosso espírito. Um filho de Deus, ele não pode ter problema de orar, não pode ter problemas de meditar a palavra de Deus. Um filho de Deus, ele não pode ter problema de adorar a Deus, porque são as três coisas que vêm para impactar o nosso espírito. São três coisas que vêm sustentar e manter firme o nosso espírito. Pois nós bem sabemos que a oração é um meio de comunicação que Deus estabeleceu para nós se comunicarmos com Ele. A oração, ela atrai o mover de Deus sobre as nossas vidas, seja no bairro, numa casa ou numa nação, onde há homens e mulheres que oram, o mover de Deus é visível, o mover de Deus é notório. Sendo assim, o que acontece para um filho de Deus que tem uma vida de oração? Primeiro, o manifestar de Deus torna-se visível sobre a sua vida. Segundo, os céus se abrem e a voz de Deus testifica das suas qualidades como filho. Você torna-se fértil a toda a palavra de Deus, ou o teu espírito torna-se sensível, fértil a toda a palavra de Deus, isto é, a vontade de Deus. E também você torna-se autoridade na arena do Espírito, pois a oração ela tem a capacidade de nos revestir de poder que causa mudanças. O seu brilho, ou melhor, a sua glória aumenta cada vez mais ao ponto que gera incômodo às pessoas que estão ao seu redor. A probabilidade é maior de gerar grandes impactos, seja no lugar em que você se encontra ou em tudo aquilo que você faz. Porque você o fará debaixo de um brilho, não só. Você o fará debaixo de uma glória, pois a oração ela atrai o brilho de Deus, a oração ela atrai a glória de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala de Moisés, jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele saiu a resplandecer a glória no seu rosto. Significa que a oração ela atrai a glória de Deus sobre a sua vida. A oração ela atrai o brilho de Deus sobre a sua vida, ao ponto gera incômodo para os espíritos. A oração ela atrai o fogo de Deus. Significa que tudo aquilo que ele faz o fará na perfeição, ou fará debaixo de uma instrução da divina, porque quem ora ele tem uma intimidade profunda, ou tem uma intimidade com Deus. Isto é, não só Deus fala com ele, mas também ele fala com Deus, pois é por meio da oração em que a gente se comunica com Deus, onde Deus também se manifesta por sua vez a mesma pessoa que ora, ou a mesma pessoa que tem uma vida constante de oração. Vejamos agora Daniel, porque ele tinha uma vida de oração, ele tornou-se o mais destacado na Babilônia, numa terra alheia, numa terra que não lhe pertencia. Eles conseguiam observar em Daniel espírito de excelência, porque ele fazia as coisas debaixo de uma excelência. Significa que a oração ela tem a capacidade de atrair um espírito de excelente dentro de você, onde você fala debaixo da excelência, onde você pensa debaixo de uma excelência, onde você age debaixo de uma excelência, onde você administra a palavra de Deus debaixo de uma excelência, onde você adora a Deus debaixo de uma excelência. Quando você tem vida de oração, você torna-se o despertar de muitos. E não só, o teu espírito sempre fica em alerta. Você torna-se um bom dispenseiro das riquezas do reino de Deus. Porque a oração ela tem a capacidade de nos libertar, ela tem a capacidade de quebrar prisões, ela tem a capacidade de quebrar julgos, ela tem a capacidade de neutralizar planos, projetos satânicos sobre um lugar. Então, quem tem uma vida de oração, ele torna-se frustração para o diabo. E de salientar que não existe algo que mais irrita o diabo,
ultrapassar a oração. Significa que quando você, de todas as vezes que você se levanta para orar, saiba que naquele exato momento você torna-se incômodo, você torna-se resistência para o diabo. Por quê? Tudo aquilo que o inimigo for a planejar no lugar em que você ora, porque a oração ela traz uma glória, traz um ambiente, não só na sua casa, não só no lugar em que você ora, atrai um ambiente divino sobre o bairro em que você está, ao ponto em que os planos satânicos são ofuscados, são neutralizados. No livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, no seu versículo 17, a Bíblia nos diz assim: orai sem cessar. Significa nós fomos chamados para uma vida contínua de oração. Um filho de Deus, ele não pode parar de orar. Hoje orou, amanhã deve orar, depois de amanhã ele deve orar. Significa que a oração é um estilo de vida para um filho de Deus. Um filho de Deus, ele tem que ter a oração como seu estilo de vida. Agora Deus desce e fala com Moisés. E diz assim: Moisés, eu vi a aflição do meu povo e também ouvi as suas orações e desci para poder o livrar. Significa Deus, ele desce para livrar o povo de Israel da escravidão no Egito, porque o povo de Israel outra hora clamara diante de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos recomenda o seguinte: que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus por intermédio de oração. Quando nós formos para o livro de Daniel, capítulo 9, no seu versículo 1, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que Daniel entendeu pelos livros que os dias da opressão haviam acabado e ele dedicou a sua vida em oração e jejum. E por intermédio de sua oração e jejum, Deus desceu e livrou o povo de Israel na Babilônia. E não só. Quando nós formos a ler no livro de Lucas, capítulo 11, no seu versículo 1, vamos perceber que os discípulos do Senhor Jesus se aproximaram diante do Senhor Jesus e disseram: Senhor, os discípulos de João Batista, eles oram, ensina-nos a orar, querendo nos mostrar que a oração deve ser prioridade para um filho de Deus. Um filho de Deus, ele tem que priorizar a oração. Um filho de Deus não pode ter problemas de oração. Ele deve ter uma vida contínua de oração. Daniel era um homem que tinha uma vida contínua de oração. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que Daniel orava 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Ele tinha uma vida contínua de oração e por meio de uma vida contínua de oração, ele tinha uma relação, tinha uma intimidade muito profunda. É a razão pela qual que ele entrou na cova de leões e ele não foi devorado pelos leões. É a razão pela qual que lhe meteram na fornalha de fogo. O fogo não teve a capacidade de lhe consumir, querendo nos mostrar que quem ora, ele anda com Deus. Quem ora, ele não anda sozinho, ele anda com os seus abertos 24/24. Quem tem uma vida de oração, ele anda com a presença dos anjos. O que acontece para aqueles que não têm vida de oração? Primeiro, ele torna-se frágil a qualquer ataque satânico ou a qualquer plano laboratorial do inimigo ou diabólico. Ele torna-se vergonha para o reino dos céus. O seu conhecimento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo torna-se natural e limitado. Tudo que ele faz, não faz pelo impulso do Espírito Santo, mas ele o faz pela razão e lógica humana. E também ele poderá fazer a mesma coisa, ou ele fará a mesma coisa por intermédio da presença maligna. E a segunda coisa que um filho de Deus ele não pode ter problema é meditação à palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Hebreus 4, no seu versículo 12, ela nos diz o seguinte, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Pois a revelação exata da pessoa do Senhor Jesus Cristo, ela está encoberta ou ela está escondida sobre a palavra de Deus. Significa, quem tem a palavra de Deus, ele tem a probabilidade de conhecer quem é exatamente Deus. No livro de Salmos, capítulo 1, ela nos diz algo muito importante. Ela nos recomenda para nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite. Disse: todo aquele que medita na palavra de Deus dia e noite é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro, onde cresce e dá fruto no seu tempo apropriado. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus, ela sara. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela constrói, ela edifica. A palavra de Deus, ela é vida para quem a escuta. Ela é vida para quem aceita.
ela é restauração. Pois o salmista Davi ele diz o seguinte: Senhor, guardei a minha palavra no meu coração para não pecar contra ti. Querendo nos mostrar que quem tem a palavra de Deus, ele anda firme nos caminhos de Deus. Quem tem a palavra de Deus em seu coração, ele se distancia do mal, ele se distancia do pecado. Ele não peca porque nele existe a palavra de Deus, o conhecimento genuíno, a verdadeira entidade da pessoa do Espírito Santo. Eu não acredito em alguém que diz que eu tenho a palavra de Deus e a vida dela ainda permanece no mesmo estado, permanece nos vícios, permanece na fornicação, permanece no alcoolismo, permanece a praticar obras que não convêm diante de Deus, permanece a se lidar ou a se conectar com obras obscuras da macumbaria. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela cura. Quem carrega a palavra de Deus, a vida dele não torna-se mais a mesma. Ele usufrui dia após dia mudança, ele usufrui restauração, ele usufrui performação. O seu caráter é forjado por intermédio da palavra de Deus. A última coisa que um filho de Deus deve se apegar mais. Eu falei da oração, falei da meditação à palavra de Deus e falta a última coisa, que é a adoração a Deus. É assim, um filho de Deus, ele não pode ter problema de adorar a Deus, pois adorar a Deus, ela traz consigo grandes impactos, porque a adoração, ela atrai o mover de Deus, ou mesmo, não existe algo que mais agrada ao coração de Deus ultrapassar a adoração. Quem adora a Deus facilmente comove o coração de Deus, facilmente ele agrada o coração de Deus. Agora é o Senhor Jesus conversando com a mulher samaritana. Disse: o Pai, ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram no espírito e em verdade. A Bíblia não diz que o Pai procura os verdadeiros pregadores, ou verdadeiros oradores, ou verdadeiros dizimistas, ou verdadeiros ofertores. A Bíblia diz verdadeiros adoradores, pois nós devemos entender os porquê Deus cria o mundo, os porquê Deus cria o homem. Deus cria o ser para, por sua vez, o mesmo ser ir adorar. Deus criou o homem com a finalidade do homem prestar louvor, prestar adoração a Deus. Aí alguém pode se perguntar e se questionar os porquê Deus me criou. Qual é a minha missão, o que eu devo fazer? É assim, o homem, ele foi criado por Deus para lhe adorar. Ele é exaltado como Deus na adoração. Deus, ele é reconhecido como Deus na adoração, pois a adoração, ela traz as qualidades exatas da imagem da pessoa, nosso Deus. E quando formos no livro de Lucas, capítulo 4, no seu versículo 5, 6, 7, na tentação do Senhor Jesus, a segunda tentação, a Bíblia nos diz que Satanás lhe levou a um alto monte e lhe mostrou as riquezas e a glória do reino. E ele fala para Jesus: todas as coisas me foram entregues e eu dou a quem quiser. Portanto, se tu me adorares prostrado, te darei todos esses reinos. Querendo nos mostrar que a adoração, ela tem um grande impacto, que a adoração, ela tem um grande poder. Disse: se tu me adorares prostrado, eu te darei todos esses reinos. E Jesus respondendo disse: vai-te embora, Satanás. Somente adorarás o Senhor teu Deus e a Ele servirás. Isto é, Satanás, ele tem a revelação do impacto do poder que tem na adoração. Ele sabe que na adoração atrai-se glória. Ele sabe que na adoração atrai-se riquezas. Ele sabe que na adoração atrai-se o mover de Deus. Se tu me adorares prostrado, te darei todos esses reinos. Satanás, antes mesmo de ser Satanás, ele era um querubim. A missão, o trabalho que ele fazia no reino dos céus era de adorar a Deus. Até que no dia em que ele se orgulhou, exaltou o seu coração. No seu coração encontrou-se um sentimento de orgulho, porque ele queria construir um trono acima de Deus para também ele, por sua vez, ser adorado. Ele foi expulso do reino de Deus, querendo nos mostrar que Satanás até agora ele anseia
por uma adoração. De uma forma inconsciente, muitos estão a adorar a Satanás sem saber que estão a prestar culto ou estão a adorar a Satanás. E então, este assunto nós iremos abordar, se o Senhor der-nos graça, seja na próxima oportunidade, quando eu for a gravar mais um conteúdo neste canal África Ação Gospel. Então, são essas três coisas que um filho de Deus não pode se apartar delas: oração, meditação à palavra de Deus e adoração. Então, você que é filho de Deus, se apegue à oração, se apegue à meditação à palavra de Deus, se apegue à adoração. O seu espírito estará firme e fortalecido diante de Deus. Eu vou terminar exatamente por aqui. Que o Senhor Jesus seja louvado e glorificado por intermédio deste conhecimento humilde da minha parte, em poder assim compartilhar com os queridos irmãos e inscritos aqui no canal África Ação Gospel. Deixam bastante comentário. Você que está a assistir este vídeo, partilhe este vídeo com mais pessoas, para que muitos sejam abençoados por intermédio desta palavra que é viva e eficaz. Esta palavra é tremenda e poderosa. Partilhe com mais irmãos no seu WhatsApp, em suas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima oportunidade. Deus abençoe a todos, queridos irmãos em Cristo Jesus, e que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Aqui é o vosso querido pastor Aníbal da África, Moçambique. Até já.